Olá, gente, olha só, agora nós vamos começar um conteúdo muito importante e que sempre está presente em todos os concursos vestibulares. A partir de agora nós vamos começar a estudar ortografia, certo? Termos que sempre caem e que o aluno precisa ter segurança. Nós vamos começar a ortografia pelo uso dos porquês, certo? Quando utilizar o uso dos porquês. Um ponto muito interessante, né, que eu acredito que é papel do professor de língua portuguesa, é trabalhar a análise sintática, né, em qualquer que seja o conteúdo. Por exemplo, agora nós vamos trabalhar o uso dos porquês, que é um assunto que está dentro da grafia das palavras. Porém, nós vamos trabalhar os elementos sintáticos que representam essa expressão, tá certo? O porquê separado sem acento sintaticamente funciona como o quê? Então a gente precisa ter uma aula completa para gabaritar qualquer prova de concurso vestibular, certo? Seja aquela banca que cobra de forma mais amena, de forma mais simples, mas também aquela banca que cobra conteúdos extremamente pesados, a forma de elaboração da prova é mais complexa. Então, olha só, nós vamos trabalhar agora o uso dos porquês. Nós sabemos que existem 4 tipos, né? 4 usos desses porquês. Eu tenho o porquê junto, com e sem acento, e eu tenho o porquê separado, com e sem acento. Então, olha só, nós vamos começar a trabalhar esse porquê aqui, tá, gente? Nós vamos começar a trabalhar o porquê junto sem acento. Ô Johnston, quando é que eu utilizo o porquê junto sem acento? Gente, é muito simples. Você vai utilizar o porquê junto sem acento sempre que você puder trocar por pois, não é? Ou uma vez que. Então, todas as vezes que eu puder trocar o porquê por pois ou uma vez que, esse porquê vai ser junto sem acento. Olha só. Sintaticamente falando, várias gramáticas citam, né, que esse porquê pode funcionar como conjunção causal, né, como conjunção em algumas situações, né, até aditiva, mas eu vou te dar uma dica aí básica, certo? Em 99% dos concursos pesados cobram o uso dos porquês. Aquelas bancas mais elaboradas, como por exemplo a CESP, né, vai trabalhar um pouco da parte sintática e todas as vezes cobra o porquê funcionando, ixi Maria, agora funcionando, gente, como conjunção explicativa, tá certo? Ô Johnson, eu queria exemplos em frases, olha só, deixa eu colocar uma frase aqui, ó. Não fui trabalhar, certo? Prestem atenção. Não fui trabalhar porque estava doente. Prestem atenção aqui. Olha como é fácil entender isso aqui. Johnston, eu odeio o uso dos porquês. Não precisa. Olha só. Porque junto, sem acento, eu vou trocar por pois ou uma vez que. Então acompanha aí. Ó. Não fui trabalhar porque estava doente. Não fui trabalhar uma vez que estava doente. Não fui trabalhar pois estava doente. Ô Johnston, e esse porquê aí funciona como o quê? Funciona como conjunção explicativa, tá? Na maioria dos casos, em 99% dos casos, quando as bancas cobram esse porquê e ainda pede a parte sintática, que não é comum, mas eu estou tentando trabalhar da forma mais complexa, certo? Pessoal da Polícia Militar do Ceará, vocês têm 95% de chance de cair apenas o uso dos porquês. Então você vai entender que o porquê junto sem acento eu vou trocar por pois ou uma vez que. Porém, não é, a OCP, devido a ter muitos candidatos na prova do concurso, eles podem cobrar a parte sintática também. Se cobrar, você vai lembrar que é uma conjunção explicativa, tá certo? Em algum outro caso que não seja conjunção explicativa, a gente trabalha no material teórico e eu posso colocar uma ou outra questão nos exercícios, mas eu prefiro não confundir e entenda o uso do porquê separado sem acento e na parte sintática lembre de conjunção explicativa, que é o que cai realmente, tá certo? Então esse exemplo aqui é o uso do porquê separado sem acento. Vamos para mais um tipo aqui, olha só. Nós vamos agora trabalhar da continuidade, né? Vamos trabalhar aqui junto agora ainda. E agora nós vamos trabalhar o porquê junto com acento. Ô Johnston, quando é que eu vou utilizar o porquê junto com acento? Gente, primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem é o seguinte. Porquê junto com acento só existe a possibilidade de uma classe gramatical.
Todas as vezes que você tiver o porquê junto com acento, ele vai ser substantivo. Tá certo? Ô Johnson, isso cai muito? Gente, não cai, sendo bem sincero com vocês. A não ser uma banca muito complexa. Porém, eu não vou trabalhar de forma superficial. Uso dos porquês é isso e acabou. Aí chega uma banca que cobra a parte sintática, o aluno sabe aplicar o uso dos porquês, mas não sabe sintaticamente o que aquela expressão representa numa frase. Então, o porquê junto com acento, eu já estou te adiantando que é um substantivo. Agora nós vamos entender quando eu devo utilizar essa expressão. Então, olha só. Olha uma frase. Não sei o porquê, prestem atenção, não sei o porquê daquela decisão. Prestem atenção aqui, gente, olha só. Ô Johnson, é fácil aplicar o uso dos porquês? Olha só, acabamos de estudar o porquê separado sem acento, eu vou trocar por pois ou uma vez que. Estamos no segundo caso, porquê agora junto com acento, que é um substantivo. Johnson, eu vou trocar esse porquê junto com acento por quais expressões? Dica de ouro. Primeiro ponto. O porquê junto com acento vai ser substantivo e eu sempre vou ter certeza que ele vai ser junto com acento porque sempre vai surgir um artigo antes dele. Olha só, não sei o porquê. Ô Johnson, existe alguma outra regra? Lembrando que esse artigo não necessariamente tem que ser um O, não, tá? Pode ser um artigo indefinido. Quando eu falo, por exemplo, uns, aqui poderia ter uns, não nessa frase, mas poderia. Até na frase, até na titulação do assunto, quando o pessoal fala, ó, uso dos porquês, né? Dos porquês, esse dos aí, né? Eu tenho um artigo preposicionado, então eu preciso entender que esse porquê é junto com acento. Agora uma dica de ouro é entender o seguinte, que quando esse porquê for substantivo, você vai poder trocar a palavra porquê, junta com acento, trocar unicamente pela palavra motivo. Então sempre vai caber na frase. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Não sei o motivo daquela decisão. É como se eu pudesse tirar a palavra porquê, isolar e trocar por motivo. Todas as vezes que isso for possível, então esse porquê é junto com acento. Nós vamos trabalhar daqui a pouco, certo? Um outro tipo de porquê em que eu posso trocar por uma expressão que vai ter um nome motivo, mas é uma expressão e não a palavra unicamente. Então todas as vezes que eu puder trocar o porquê só pela palavra motivo, certo? Quando a palavra motivo caber direitinho aqui, certo? Poder ser substituída por porquê junto com acento, esse porquê é um substantivo e deve ser grafado dessa forma. Agora nós vamos estudar o terceiro caso do uso dos porquês. Olha só. É fácil esse conteúdo, daqui a pouco nós vamos fazer uma revisão. Tem material teórico, exercício e simulado. A gente vai conseguir entender isso numa boa. Olha só. Ô Johnson, agora nós vamos estudar o quê? Olha só, nós vamos estudar o porquê separado sem acento. Tá certo? Ô Johnson, esse porquê separado sem acento é fácil, é o mais complexo. Porque eu tenho mais de uma possibilidade, mas também não é nada muito difícil, certo? Olha só. Vamos primeiro trabalhar numa frase, né? Vamos colocar uma frase aí, olha só. Ó. Não sei porque ele faltou. Faltou a alguma coisa, faltou ao trabalho. Eu só estou tentando simplificar, tá? Vamos botar aqui reticências, porque a minha ideia tá aqui, tá? Vamos ganhar tempo, olha só. Ô Johnston, por que esse... Porquê é muita redundância, né? Mas olha só, gente, por qual motivo esse porquê é separado sem acento? Olha só, já acabei falando aí nas dicas. Eu vou utilizar o porquê separado sem acento todas as vezes que eu puder trocar por qual motivo ou por qual razão, tá? Aí veja, agora nós trabalhamos o porquê junto com acento. Aí eu lembrei para vocês, eu disse, olha, daqui a pouco nós vamos trabalhar um tipo de porquê em que vai ter a palavra motivo no meio. Mas perceba que, olha só, eu vou poder utilizar esse porquê separado sem acento quando a substituição puder ser feita pela expressão por qual motivo, e não só motivo.
Vocês estão conseguindo entender a ligação que eu quis avisar? Olha só, aqui é quando eu puder trocar por qual motivo ou por qual razão. Quando o porquê é junto com acento, que a gente acabou de estudar, quando ele é um substantivo, eu vou trocar essa expressão apenas por motivo. Aqui não, é por qual motivo ou por qual razão. Vamos entender, olha só. Não sei por que ele faltou. Não sei por qual motivo ele faltou. Não sei por qual razão ele faltou. Todas as vezes que eu puder trocar a expressão porquê separada sem acento pelas expressões por qual motivo ou por qual razão, esse porquê vai ser separado sem acento. Ô Johnston, agora eu preciso entender sintaticamente como isso aqui funciona. Pode explicar? Posso. Olha só. Gente, esse por vai ser preposição, tá certo? O por vai ser preposição. Ô Johnston, e o que vai ser o quê? O que vai ser pronome interrogativo. Olha só, acompanha aqui, ó. Esse por, ele vai ser preposição. E esse que, ele vai ser um pronome interrogativo, tá? Interrogativo. Agora, ô Johnston, olha só. Eu vou ter uma outra situação em que eu vou utilizar o porquê separado sem acento também, não é? Sim, olha só, vamos colocar ele aqui. O mesmo porquê, tá, gente? Olha só, o mesmo porquê. No primeiro caso, nós acabamos de estudar que é quando eu puder trocar o porquê por qual motivo ou por qual razão. Vou até colocar aqui, ó. Por qual motivo ou por qual razão. Não é isso? Aí olha só, quando a substituição for possível pelas expressões por qual motivo ou por qual razão, eu tenho preposição mais pronome interrogativo. Porém, gente, eu vou poder trocar o porquê por outras expressões, certo? Eu vou poder trocar o porquê e eu vou ter que utilizar separado sem acento também, quando a substituição for possível pelas expressões pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Ô Johnston, eu gosto de aplicação em frases. Acompanhe o exemplo, olha só. Olha só, esta é a rua porque passo todos os dias. Olha só, esta é a rua porque passo todos os dias. Tá certo? Olha só, gente, é porque aqui é um movimento gigante, tá? Espera só um minutinho. Mamãe! Ô mamãe! Eu tô gravando. Gente, aí olha só. Eu vou utilizar, certo, o porquê separado sem acento em duas ocasiões. Estudamos a primeira, vamos ver agora o segundo caso. Olha só. O porquê separado sem acento, eu vou poder substituir também por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Ô Johnston, dá exemplos práticos. Olha essa frase aqui, ó. Esta é a rua porque passo todos os dias. Ô Johnston, fica tão estranho utilizar o porquê nessa frase, né? É verdade. Mas olha só, eu vou poder trocar por alguma das expressões que eu acabei de citar. Olha só. Esta é a rua pela qual passo todos os dias. Então, como foi possível a substituição por pela qual, podia ser pelo qual, pelas quais, pelos quais, esse porquê vai ser separado sem acento também, tá? Só que, ô Johnston, então muda o quê? Vai mudar a parte sintática. Porque, olha só, gente, porquê separado sem acento, porquê separado sem acento. Quando eu puder substituir pelas expressões por qual motivo ou por qual razão, lembrem-se que esse porquê é uma preposição, o por é preposição e o que é um pronome interrogativo. Porém, quando a substituição for possível por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, esse por vai continuar sendo preposição, tá, gente? Mas esse que, ele deixa de ser pronome interrogativo e passa a ser pronome relativo. E isso aí eu preciso saber, tá certo? Então eu vou até colocar aqui, ó, pelo qual, pelos quais, né? Posso também utilizar pela qual ou pelas quais. Tá doido aqui, mas acho que vocês entendem, né? Entende o material
teórico também, tá, gente? Então, fazendo uma revisão dessa parte aqui que é pesada. Por que separado sem acento? Tenho duas possibilidades. Sempre que eu puder trocar por qual motivo ou por qual razão, eu estou diante de uma preposição mais um pronome interrogativo. Por que separado sem acento? Quando for possível substituir por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, esse porquê é separado sem acento, o por continua sendo preposição e o que ele vai ser um pronome relativo, tá? Então vamos aprender agora o último caso e o mais simples, vocês não terão dificuldade para entender. É muita coisa, não é? Mas a gente consegue entender aí numa boa, tá, gente? Olha só, vamos apagar aqui essa parte e agora nós vamos trabalhar o último caso. Não é difícil, é o mais simples. Ô Johnston, quando é que eu vou trabalhar o porquê separado com acento? Não vou nem te explicar muita coisa. Todas as vezes que esta expressão estiver no final da frase. Não tem o que dizer muito. Olha só, vou dar uma frase bem simples. Deixa eu te falar. Ontem estudei muito. Sabe por quê? Olha só, esse porquê vai ser separado com acento. Ô Jones, mas olha só, ontem estudei muito, sabe por quê? Não poderia ser por qual motivo, por qual razão, independentemente do que eu possa substituir aqui. Se está no final da frase, o porquê é separado com acento, tá? Todas as vezes que estiver no final da frase, porquê é separado com acento. Ô Johnston, acabou o uso dos porquês? Acabou. Porém, lá na frente nós vamos ter revisão, mas eu me sinto na obrigação da gente ainda discutir um pouquinho para a gente fechar essa aula com chave de ouro. Vamos fazer uma revisão de no máximo 1 minuto dos 4 porquês. Olha só, o primeiro porquê que nós estudamos foi o porquê separado sem acento. O porquê junto sem acento, não foi isso? Olha só, 4 usos dos porquês. O primeiro foi o porquê junto sem acento. Nós estudamos que é uma conjunção explicativa. E eu sempre vou poder substituir por pois ou uma vez que. Não é isso? Porque junto sem acento. Nós estudamos o porquê junto com acento. Ô Johnston, o porquê junto com acento, ele vai ser o que mesmo? Vai ser substantivo. Eu sempre vou ter um artigo antes desse porquê e eu vou poder trocar a expressão porquê pela palavra motivo, não foi isso? Porquê junto com acento. Nós estudamos o porquê separado sem acento. É quando eu puder trocar por qual motivo ou por qual razão. E numa outra possibilidade, quando eu puder trocar o porquê separado sem acento pelas expressões pelo qual, pelos quais, pela qual ou pelas quais. Não foi isso? E o porquê, gente, separado com acento, sempre por último, sempre no final da frase. Abraço e até mais.